o Ministério Público denunciou Marcinho VP e Oruan por lavagem de dinheiro. Sim, a notícia tá fresquinha, tem 20 minutos, rapaziada, são 19h16, a notícia saiu 18h43. 40 minutos. Beleza. Menos de uma hora a gente já tá trazendo a notícia para vocês e aqui é assim, na correria. E por que isso é interessante da gente falar e tem a ver com o que a gente vem falando até agora? Sistema Penitenciário Federal, Fernandinho Beiramar falando que facilitou a organização do crime. E o Marcinho VP é quem? O cara apontado como aquele que assumiria uma fusão, né, uma aliança que estaria sendo montada entre Comando Vermelho e PCC. Marcinho VP que também está há 30 anos atrás das grades, podendo sair, se bobear ainda esse ano, a depender de como as coisas fluam. Marcinho VP é apontado pela polícia e pelo Ministério Público como o cara que, de dentro da cadeia, continua comandando e utilizando a sua família como interlocutores. Então há um mandado de prisão contra a mulher dele, há um mandado de prisão contra um sobrinho dele, há um mandado de prisão contra o filho dele e também o irmão dele é investigado aí por associação para o tráfico de drogas, por comandar ataques às forças militares, ao exército brasileiro, dentro do Complexo do Alemão e dentro do Complexo da Maré. Enfim, Marcinho VP da cadeia continua sendo aí alçado à liderança criminosa, um cara que continua mandando. Então, Batata, o Fernandinho Beiramar está só falando o que a Polícia Civil está confirmando sobre o Marcinho VP. De dentro da cadeia ele continua mandando. E ainda, Batata, condiz com aquilo que você falou, que se você mata um traficante, se você tira ele de circulação de fato, um outro grupo assume uma nova investigação tem que acontecer. Mas nesse caso, a gente percebe que a investigação continua, é o mesmo cara, e aí vai vinculando a família. Batata, tá difícil, hein? Tá difícil. E o que acontece? Eu acho que, doutor delegado, a discussão aqui é sempre salutar, né? Ela é saudável e eu, de maneira nenhuma, desrespeito aí a capacidade do senhor. E eu achei muito interessante o que o senhor colocou. Tentar descredibilizar o nosso presídio de segurança máxima é ruim, não é legal, isso não é bom. Mas nem sempre o que soa bem Porque o que acontece? Doutor, não se trata de falhas. O senhor falou assim, mas há falhas. Não se trata de falhas. Porque falha subentende-se que pequenos ranhuras, né? Entre um ato e outro, né? Eu acho que há falhas, a gente aqui embaixo, doutor, na delegacia do senhor, a gente aqui na pista, aqui há falhas. Por quê? Porque há falhas, mas a gente tenta consertar, aí vai direitinho e vai que vai. Mas no sistema de segurança máxima, hoje, parte de uma coisa que aí não se torna falha, porra. Ele não pode comandar. Doutor, ele não pode comandar. Doutor, ele não pode fazer parte de lavagem de dinheiro. Ele não pode, porra. Aí não, doutor. Aí não dá, porra. Ele pode fazer qualquer coisa, doutor. Ele pode até vender uma peteca lá dentro, eu aceito a porra toda. Mas o cara não pode. Aí, como que o cara tem acesso às informações de investigação? Ele entrou com um processo, nós reagimos aqui, doutor. Ele processou o Cury, um delegado, que incluiu ele na investigação. E agora o Ministério Público está oferecendo a denúncia. Provavelmente com bases em investigações realizadas pelo Cury. A primeira vez que prenderam o Pose, todo mundo achando que era porque ele cantava a Glock na Cheroline, não era porque ele falava Glock na Cheroline. É porque a mulher dele estava suspeita de estar lavando 250 milhões através de bares em volta dos
dos shows que eles davam na favela. Empresas já interligados à mulher do Pose. Isso foi a primeira vez que prenderam ele, depois soltaram, tal. Então, isso já não vem de agora. Mas tudo isso, maquinado e orquestrado pelo presidente. Não pode, doutor. Não dá, isso não é uma falha. Orquestrado por lá. Eu acredito numa coisa, doutor. Hoje o PCC foi como os Estados Unidos emitiu uma nota, a CIA, né? Falando que ele estava em 28 países, já se proliferando dentro das cadeias, já criando laços. O PCC hoje é um problema central na política de Portugal. Está nas entranhas das políticas de Portugal. Eu não posso acreditar que o cara que orquestre isso em 28 países é um cara que está preso no presídio federal. Para mim, o Marcola tem que ser um laranja. Só pode. Só pode, porra. Eu não posso acreditar que seja ele. Eu juro por Deus. Porque aí, vai daí, parceiro, porque senão eu infarto. O negócio... Ô, Batata, só piora, tá? Fica tranquilo, não infarta ainda não, Batata. Nossa audiência te ama. Você tem um papel muito importante nessa sociedade ainda a cumprir. Por que, Batata? Você está combatendo o crime. Você está tentando manter esses caras presos. Agora, eles têm que ter direito ao advogado, né? Eles têm que ter direito à justiça. E sabe, o Marcinho VP e o Oruan têm um advogado. Um advogado que é ex-desembargador. O senhor Ciro Darlan, ex-desembargador. Um desembargador que ficou famoso no noticiário carioca. Por quê? Por venda de sentença para os clientes do filho dele. Um dos clientes, eu sempre digo, era um assassino, que das 7 testemunhas do caso, só sobrou o delegado do caso. E o Ciro Darlan soltou esse cara. Não fui eu quem falei não, tá? Foi o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça que confirmou a sentença, aquela punição severa que se dá aos juízes no Brasil. Aposentadoria compulsória. E aí, o ex-desembargador Ciro Darlan, aposentado compulsoriamente aí por essa e outras acusações, ele é advogado do Marcinho VP. E ele, delegado, tá falando, parece, quando ele fala assim, eu acho que até faz sentido o Marcinho VP processar o delegado Felipe Cury, processar a Polícia Civil, tá certo mesmo, porque o Ciro Darlan tá dizendo o seguinte, Marcinho VP tá preso há mais de 20 anos, coitado, não tem mais nada a ver com isso, e mesmo assim a Polícia Civil fica perseguindo ele e a família dele, porque como é que ele preso, ele vai tocar alguma coisa? Palavras do ex-desembargador e agora advogado Ciro Darlan sobre o Marcinho VP. Eu pergunto, delegado Fred, você fica perturbando os outros também? O cara tá preso, o que você vai ficar investigando o cara preso? Pô, o cara preso faz nada. Ô Fred, você fica investigando o cara preso, Fred? Faz sentido isso? Tem que investigar o cara preso, ele tá preso, coitado, é inocente. E aí? É preso, quer dizer, preso tá inocente, não. É preso, não tem mais como fazer nada, delegado. Pelo menos é o que o desembargador Ciro Darlan tá falando. É o que a sua experiência prova, delegado? É o que nos resta, Miquel, nos resta rir. Batata, muito obrigado por ponderar. Eu gosto de visões diferentes, mas nesse caso a gente pensa exatamente igual, meu amigo. Eu concordo absolutamente com tudo que você disse. A única divergência entre as nossas falas é que quando eu citei a palavra falha, eu me referia a algo errado e não a uma ranhura, um deslize. Eu digo falha é porque o sistema falhou, deixou de funcionar, entendeu? Concordo absolutamente com você que o sistema penitenciário federal não está funcionando como deveria. Senão, o cara não conseguiria dar ordens lá de dentro. Concordo plenamente com você, meu amigo. Só essa divergência aí de quando eu usei a palavra falha, não era no sentido de minimizar. É falha porque falhou. Se não funcionou, falhou. Sacou?
Falamos exatamente a mesma coisa, eu concordo contigo. E por que eu falo isso, cara? Mas por que eu digo que o sistema penitenciário federal ainda é melhor? Eu digo isso por experiência própria, tá? Não vou falar quantos anos não, para não entregar a gestão, mas há alguns anos atrás, aqui no meu estado, enquanto eu fazia uma investigação sobre uma das facções criminosas que atua aqui no meu estado, eu fui fazer uma diligência inesperada, sem avisar, dentro de uma das unidades prisionais aqui do estado. Tínhamos lá alguns líderes que, em tese, estavam separados, estariam isolados. E eu fui em determinada data naquela unidade prisional e ao chegar lá, eu não avisei, cheguei com autorização do secretário, consegui entrar na unidade e fui direto até o local que eu queria. Ao chegar lá, eu encontrei simplesmente 9 dos 13 líderes da organização criminosa aqui dentro de um mesmo cubículo, reunidos. Eles estavam isolados. Eles deveriam estar, por ordem judicial, separados e isolados. E eles estavam todos dentro de uma mesma sala, tranquilamente à luz do dia. Então, é por isso que eu digo que eu ainda prefiro mandar para o sistema penitenciário federal. Porque lá, pelo menos, esses indivíduos ali não estão lá fisicamente. Então você, no mínimo, dificulta com que ele fale com eles. Ele vai ter que usar o parlatório ali para falar com o advogado, uma visita ou um aparelho celular que, eventualmente, por conta de uma falha, de um erro, que eles tenham acesso. Mas isso vai acontecer. Eu só digo que num ambiente onde você tem 10 presos para cuidar, é bem mais tranquilo e bem menos suscetível a falhas do que num ambiente onde você tem a mesma quantidade de servidores para cuidar de 1000 presos. Entende? Por isso que eu digo, porque eu vivencio isso aqui de ter o contato não só da investigação, mas como funciona de fato o sistema prisional. E a realidade do sistema prisional brasileiro é triste. Aí a ponto a gente ter uma situação como essa aí, que o Miquel acabou de descrever, um absurdo como esse, eu falei sobre isso há um tempo atrás com o próprio delegado Felipe Cury, é surreal a gente ouvir uma coisa dessa, é o preso que está preso, sendo investigado, processando o delegado, porque está dizendo que o preso continua praticando crimes. Como que você explica isso para alguém? Eu gosto sempre de falar, eu desafio você a explicar para um gringo o que acontece nesse país. Porque a gente tem muita dificuldade em compreender. Tem matéria que a gente repercute aqui, que eu recebo a pauta, eu vou dar uma olhada, eu não consigo acreditar. A gente sempre, em época de IA, né, a gente acha que tudo é mentira. Mas é surreal, é surreal. Eu já investigo presos há muito tempo, então para mim é muito comum, Batata, prender o cara que está preso. Facilita muito o trabalho quando você vai fazer uma operação e você tem ali 50, 100 investigados para prender e 10, 20 já estão presos. De fato, facilita muito a minha logística. Mas é o que acontece. A gente tem que cumprir mandado de prisão de uma pessoa que está preso por crime praticado enquanto ele está preso e crimes das mais diversas naturezas, que é difícil, surreal você acreditar ou explicar para alguém como que esse cara fez isso. Então é um cenário muito louco, difícil acreditar, mas eu concordo absolutamente com você, Batata. Ó,